Olá, está no ar o programa Teorema, aqui na UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. O programa Teorema, como você sabe, nós sempre trazemos alguma questão que está sendo discutida dentro da universidade. Hoje, vamos acompanhar agora a questão que vai nortear o programa. A maioria das instituições de educação se organiza no tripé ensino, pesquisa e extensão. Quando esses três elementos dialogam, a universidade cumpre um de seus principais objetivos: devolver para a comunidade o que foi investido em pesquisas. Isso só é possível, porém, se pensarmos em um ensino que seja de excelência. Por isso, o teorema de hoje questiona: como e por que formar profissionais altamente qualificados? Participando do programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio do programa Teorema o Aldo Dilon, que é coordenador do programa de pós-graduação em biotecnologia da UX. Bem-vindo, Aldo. E também o Ayrton Guilherme Berger Filho, que é professor de Direito aqui da UX e atua no escritório de transferência de tecnologia. Bem-vindo. Aldo, começo essa conversa com você. Hoje a gente vai falar um pouco então sobre essa questão de, não só das patentes, né, mas a importância da universidade estimular, né, pesquisa para poder formar pesquisador e dar essa contrapartida também para a sociedade, né? Queria que você falasse um pouco sobre o Instituto de Biotecnologia aqui da UX para começarmos. Ô Marcos, você lembrou bem, você estava falando, eu estava pensando no Instituto. Realmente a Universidade de Biotecnologia ela tem uma base muito forte na biotecnologia, que é o Instituto de Biotecnologia. Esse instituto ele foi criado formalmente em 79. E eu posso dizer que ele foi o primeiro instituto de biotecnologia do Brasil. E em 81 iniciou-se a pós-graduação a nível de especialização, que é então o braço de formação de pessoal. O programa de pós-graduação de mestrado e do doutorado, o mestrado começou em 1993 e o doutorado em 2004. Então, o contexto da pesquisa em biotecnologia tem tudo a ver com o Instituto de Biotecnologia. E essa discussão, que na verdade é um produto da pós-graduação do Instituto de Biotecnologia. Então é a pós-graduação em biotecnologia. Então nós temos um curso de mestrado e temos um curso de doutorado. E este trabalho, que se conclui com uma patente, ele se refere ao primeiro trabalho de doutorado, a primeira tese de doutorado da Universidade de Caxias do Sul, que foi uma tese defendida dentro do programa de biotecnologia. O senhor foi o orientador, né, no caso? Por acaso, eu fui também um orientador. Vou querer que o senhor fale um pouquinho sobre essa pesquisa daqui a pouco. Ayrton, importante nós falarmos, tentar explicar, né, para quem nos assiste, o que é uma patente, né, e quais são os processos para adquiri-la. Bom, a patente é um título concedido pelo Estado a uma invenção que tenha algumas características, né? Primeiro, ela tem que ser nova, essa atividade, essa invenção, ela tem que ser nova, ou seja, não estar no estado da técnica. Nada pode ter sido criado antes que seja igual ou muito parecido com aquela inovação. Outro requisito importante seria a atividade inventiva. Não pode ser uma decorrência óbvia, né, no setor, na área de criação, aquela inovação. E o terceiro requisito, inclusive conforme a lei de propriedade industrial, é a aplicação industrial. Então, por exemplo, essa patente que nós vamos discutir sobre ela hoje, ela contempla esses três requisitos. Além disso, também, o INPI, que é o órgão responsável pela concessão da patente, ele avalia a documentação enviada pelos inovadores, né, pelas pessoas que buscam a patente, avalia a suficiência descritiva daquele documento. Então, o nosso trabalho lá no escritório de transferência de tecnologia é intermediar uma relação entre, por exemplo, o professor Aldo, os colegas do Instituto de Biotecnologia e um escritório que nos presta serviço externo de redação de patentes, né? Porque é muito importante
para o INPI ter uma boa descrição daquela tecnologia que está sendo submetida à análise, porque o INPI ele vai chancelar aquela tecnologia, ele vai transformar aquela inovação em uma propriedade que é um título que você pode utilizar, o inventor ou o titular daquela patente pode utilizar no mercado, pode vender, pode negociar, pode licenciar. Queria que você falasse então, Aldo, um pouco sobre essa pesquisa, né, que você acompanhou e orientou, né, a precursora aqui na universidade. Se me permite, eu só queria dar um adendo ao Ayrton, a importância que é esse órgão da universidade, porque a universidade tem que estar preparada para o seu futuro e já há algum tempo a universidade, através do seu ETT, entendeu da importância de organizar esse tipo de trabalho na universidade, que são muito importantes. Então, essa relação que existe entre o escritório de transferência de tecnologia e o pesquisador é muito importante. E eu poderia dizer que a Universidade de Caxias do Sul, hoje, ela encontra algumas universidades que estão neste caminho, mas a universidade foi uma das pioneiras em ter um escritório de transferência de tecnologia e que tinha um serviço de assessoria para essa patente e transferência de tecnologia, que é realmente o ETT. Então, a universidade, com relação ao seu ETT, ela está bem organizada. Você acompanhou de perto a aquisição dessa patente, que você foi orientador dessa pesquisa? Bom, isso que eu gostaria de referir, a importância, então, do trabalho do ETT, porque eles nos ajuda o pesquisador a buscar na legislação, no que concerne a defesa do invento. Então, todo este trabalho é feito pelo ETT. Então, eu poderia dizer que, como coordenador, orientador, eu pouco fiz, o trabalho foi todo do ETT. Então, já vou aproveitar, então, para o Ayrton, você falou de 3 requisitos, né? Poderia especificar um pouco mais sobre essa legislação e quanto demora, por exemplo, esse processo de aquisição de patente? Perfeito. O Brasil, ele seguindo uma tendência mundial, ele tem uma lei de propriedade industrial, né? E essa lei, ela estruturou um sistema de proteção da inovação através de patente, né? O órgão responsável pela concessão de patente no âmbito nacional é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, né? Existem órgãos em outros países, os Estados Unidos têm o seu órgão, a União Europeia como um todo tem um órgão. Existe uma organização internacional, a OMPI, para a propriedade industrial, e toda uma estrutura para receber esses pedidos de patente. O INPI ele é um órgão que, como órgão público, ele tem algumas deficiências, né, que estão tentando ser sanadas nos últimos anos, mas é bastante difícil isso pelo número, pela enxurrada de inovações, uma quantidade muito grande de pedidos de patente, pela pouca estrutura que eles têm. Mas eles estão tentando melhorar isso aí. O tempo que demora uma patente é muito variável, tá? Depende da complexidade da patente, depende de uma série de fatores. Nesse caso da patente que o professor Aldo orientou a tese de doutorado, o depósito foi em 2007, o pedido foi em 2007, e a concessão foi em 2015. Então, e não é das patentes que demoram mais. Hoje nós temos uma realidade nova junto ao INPI, para dar um exemplo aqui de patentes que são aceleradas, né? As chamadas patentes verdes, elas têm uma preferência na sua análise. Então, a própria Universidade de Caxias do Sul, é bom que se diga, ela tem uma vocação para esse tipo de inovação sustentável, inovação verde. São, por exemplo, inventos que economizam energia, inventos que, como esse que nós estamos comentando, trazem a possibilidade de, através de processos naturais, processos biotecnológicos, fazer a descontaminação do meio ambiente. Então, existem requisitos dentro do próprio NPI, legislação recente, inclusive, que aceleram o processo de avaliação pelos técnicos do Instituto, né? Diminuindo bastante o tempo de concessão de uma patente. É importante que se diga que, na medida em que se deposita
uma patente se tem uma expectativa de direito em relação àquele título de propriedade, né? Para que se tenha o título de propriedade efetivamente, é necessária a concessão da patente. Então, para a inovação e para os negócios e também para o desenvolvimento socioeconômico do país, para também a transferência de tecnologia adequada e a repartição desses benefícios dessa tecnologia, é interessante que se tenha segurança jurídica, né? E um órgão que demora quase 10 anos, ou muitas vezes 10 anos, para conceder uma patente, ou um sistema que demora, ele é um sistema falho, né? Em outros países, em outros sistemas, funciona, a concessão é mais rápida. Por outro lado, também há que se evitar a concessão de patente para tudo, né? O título de patente de invenção para tudo, que enfraquece o sistema também. Então, nem tão rápido que não tenha uma análise criteriosa e cuidadosa daquilo que está sendo submetido, e nem tão lento que atrapalhe todo um setor de desenvolvimento industrial. Porque na medida que se desenvolve uma inovação e busca uma patente, muitas vezes se tem uma visão de mercado, já se quer negociar aquela tecnologia, né? E você ter uma expectativa de direito é diferente de você ter um direito. Ter um depósito, você tem uma expectativa. Você tem uma patente, você tem um direito. Então eu digo para você, se eu for negociar, se o ETT for negociar externamente hoje, fazer uma transferência de tecnologia via licenciamento ou cessão de direitos da patente que nós estamos comentando, ele tem muito mais poder de barganha para essa negociação, porque nós temos um direito concedido. Caso contrário, teríamos uma expectativa de direito. Mas nós dependemos sempre do órgão público responsável pela concessão de patentes. Só um detalhe importante, que a UCS também tem patentes concedidas em outros países, né? Certo. Não é só no Brasil. Aldo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, essa patente que você coordenou a pesquisa, né? Orientou e depois virou patente. Desculpa, Marcos, deixa eu relembrar a oportunidade que o Instituto de Biotecnologia ele tem a primeira patente latino-americana de micro-organismo nos Estados Unidos, tá certo? Foi uma patente concedida nos Estados Unidos, né? Então, é um produto do Instituto de Biotecnologia. Já houve outras patentes do Instituto de Biotecnologias concedidas também nos Estados Unidos. A primeira patente do Instituto foi relacionada ao vinho. Uma patente sobre a capacidade de tirar a acidez do vinho, e foi concedida nos Estados Unidos, e essa patente chegou a ser licenciada para uma multinacional do Canadá. Infelizmente, não tivemos sucesso de retornos econômicos para a universidade, mas o esforço da tecnologia, da pesquisa, foi feito. Então, com relação a essa patente agora concedida, como nós falamos aqui, ela é o resultado da primeira tese de doutorado. O que nós tínhamos nesta tese? Nós tínhamos um conhecimento que os cogumelos, que são os fungos que nós comemos, eles são comestíveis e eles têm capacidade de absorver substâncias do solo. E, por outro lado, nós temos uma inserção dentro do segundo polo metal mecânico do Brasil, que é Caxias. Então, você tem uma geração necessária de efluentes, né? E muitos desses efluentes tratam-se de metais pesados. Então, a proposta da aluna, a professora Estela, hoje, que é professora na Universidade de Cuyo, na Argentina, é pegar o conhecimento que se tinha com fungo e tentar ver se esse conhecimento poderia ser adaptado para diminuir a concentração de metais presentes em águas e efluentes. Então, foi isso que resultou o trabalho de doutorado dela, que foi depositado como patente. Então, o que a Estela verificou com o trabalho? Que, com o uso do micro-organismo, do fungo, ele tem capacidade de absorver os metais. Fazer uma limpeza. Ou seja, se você tem uma água que está contaminada com baixas concentrações de metais, é difícil
por técnicas usuais, você retirar esses metais da água. Então, os fungos têm mecanismos de absorver esses metais. E a gente pode dizer que a água ela fica com uma concentração ou fica com uma concentração inexistente de metais que são tóxicos, né? Claro. Ayrton, gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de aquisição de uma patente. Ou seja, ele é um trabalho em conjunto professor-aluno, né? Como é que se chega até uma patente? Na verdade, observando o tempo que eu estou trabalhando no ETT, eu tenho percebido o seguinte: são muitas vezes projetos de pesquisa que envolvem professores, alunos de graduação, pós-graduação, às vezes recursos externos, FAPERGS, CNPq, também, em alguns casos, empresas que estão investindo em algumas tecnologias. Então, o que acaba acontecendo é um esforço conjunto para chegar a um resultado, para um problema, através de uma pesquisa dentro de um programa de pós-graduação, ou mesmo um professor ou um pesquisador individualmente que acaba tendo uma ideia, um insight interessante e vai atrás, né? Uma coisa importante em relação a esse tipo de inovação que a gente está comentando aqui é que as universidades elas se inserem dentro de um contexto mundial e muito atual, que é da chamada economia verde. A ONU, no último evento, na Rio+20, né, 20 anos depois da Rio 92, aqui no Brasil, evidentemente, foi discutida essa questão da economia verde. Então, um dos setores para o desenvolvimento da economia verde foi a inovação sustentável, tá? A demanda por esse tipo de inovação no presente já é muito grande e no futuro também. Então, imaginando que a universidade é um setor da sociedade que desenvolve pesquisas científicas sobre áreas que envolvem meio ambiente, sociedade, desenvolvimento sustentável no sentido amplo, e a universidade ela tem uma capacidade de pesquisa muitas vezes maior do que a própria indústria, né? Uma pesquisa de base mais aprofundada. A universidade ela recebe, eu acho que ela recebe muito bem essa nova tendência em termos de economia no plano internacional, né? É uma economia voltada para solucionar problemas também ecológicos, sociais e econômicos, questões que envolvem, por exemplo, o aquecimento global, a perda da biodiversidade, tudo isso, as próprias organizações no setor privado, as empresas, elas estão buscando parceiros para desenvolver novas tecnologias. O próprio Estado também, muitas vezes, tem buscado tecnologias que sejam pró-ambiente, né? Então, a universidade ela tem essa vantagem. Um mestrado, por exemplo, de biotecnologia, que tem todo esse know-how desenvolvido, ele pode ele tem uma capacidade de inovação gigantesca dentro desse contexto, né? Isso sem contar outros mestrados que nós temos e doutorados que nós temos. Eu falei mestrado, mas é doutorado, né? Outros mestrados e programas de doutorado aqui dentro da universidade. Aldo, queria que você falasse um pouco sobre como é que você percebe essa responsabilidade, né, que a universidade tem de poder incentivar essas pesquisas para depois reverter, né, em forma de aplicabilidade para a sociedade. Justamente a biotecnologia, nós estamos esperando isso. A sociedade está esperando da biotecnologia o retorno. E nós sabemos que o homem ele veio, ocupou essa terra e ele fez muito estrago, está fazendo. E esse mesmo homem ele desenvolveu a biotecnologia. É hora da biotecnologia ela mostrar para que veio. E uma das áreas da biotecnologia é esta área, né, que é realmente o tratamento de efluentes. E no contexto da biotecnologia na universidade, nós podemos verificar que a universidade, pelo seu nome, ela desenvolve essas atividades que são importantes. Uma das atividades importantes, a formação de pessoal. Antes vem a formação da ciência e da tecnologia. Então, dentro de um programa de pós-graduação, que tem o mestrado e o doutorado, você tem a geração de conhecimento.
porque de outras formas você não teria essa geração de conhecimento. E a patente nada mais não é de um resultado do desenvolvimento da pesquisa numa área tecnológica. Então, como o Ayrton estava falando, a universidade vai se resguardar da possibilidade de fazer a transferência desse conhecimento, dessa tecnologia, e se resguardar juridicamente com relação de alguma capacidade que isso possa resultar também em bens para a universidade. Evidentemente, num primeiro momento, nós queremos resolver a nossa situação. Qual é a situação? É resolver o problema do efluente. E, no segundo momento, é a torcida, que é a torcida de todos, que é a torcida da universidade, é que a universidade possa fazer a transferência para o setor produtivo deste conhecimento. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria rapidamente, Ayrton, que você só fizesse um comentário sobre a situação da UX. Não precisa dizer os números exatamente, mas você acha que está bom esse número de requisições de patente? Poderia estar mais, menos? Olha, nós temos no escritório uma demanda muito grande de pedidos de redação de patente, né? Seguido, tem professores nos contatando e solicitando para avaliação se, de fato, aquela tecnologia que é desenvolvida dentro da sua pesquisa, ela tem ou não patenteabilidade. É um número expressivo. A universidade tem um número expressivo de patentes também, é uma das que tem mais patentes no Brasil, no Rio Grande do Sul também. Tá? Só para ficar um dado, a revista Amanhã, que é uma revista muito conhecida no setor empresarial, ela fez um ranking das 20 maiores empresas mais inovadoras da região sul. A Universidade de Caxias do Sul ficou em 14º. Ótimo, empresas, ótimo. Não só universidades. Né? Certo. Agradeço muito a presença de vocês. Hoje aqui no programa Teorema nós conversamos sobre questões de pesquisa, o incentivo e depois a transformação em patente. Agradeço muito a participação de vocês. A gente conversou com o Aldo Dillon e o Ayrton Guilherme Berger Filho. Obrigado, até a próxima.